Primo Levi, judeu sobrevivente do Holocausto, é conhecido por seu testemunho e suas impressionantes reflexões sobre os horrores que viu e padeceu no campo de concentração de Auschwitz, na Polônia. Falara certa vez que ficara com uma necessidade irresistível de escrever sobre essas experiências, não só por obrigação moral, mas por necessidade psicológica. Primo Levi morre em 1987. Em sua lápide está gravado o número de identificação que usava no campo de concentração, 174517. Na obra É Isto um Homem?, ele começa relatando como, aos 24 anos, em dezembro de 1943, foi detido e depois levado de trem para Auschwitz. Escreve como, antes do embarque, os familiares eram separados, muitas vezes para sempre, sem qualquer oportunidade de despedida. Levi conta: em 10 minutos, todos nós, homens válidos, fomos reunidos num grupo. O que aconteceu com os demais, mulheres, crianças e velhos, nunca pudemos descobrir, nem na época, nem depois. Foram simplesmente tragados pela noite. No livro, relata o dia a dia no campo, o complicado regramento, todas as restrições, a escassez de comida, a falta de higiene, o trabalho forçado, o cuidado que cada prisioneiro deve ter com seus pertences para não ser roubado pelos companheiros, os sistemas de troca e subornos, e os macetes para se obter um pouco mais de alimento. O prisioneiro, por exemplo, tinha que aprender a se posicionar na fila da sopa, porque os primeiros da fila acabavam por pegar a sopa mais rala, já que a parte mais espessa ficava no fundo. Em relação à escassez de comida, ele relata: aqui estou então, no fundo do poço. Quando a necessidade aperta, aprende-se em breve a apagar da nossa mente o passado e o futuro. 15 dias depois da chegada, já tenho a fome regulamentar, essa fome crônica que os homens livres desconhecem, que faz sonhar à noite, que fica dentro de cada fragmento de nossos corpos. Levi nos mostra que, pelos trabalhos forçados, pela escassez de tudo, pela falta de higiene, o homem perde toda a sua dignidade e, de um certo modo, a morte da alma acaba por acontecer antes da morte do corpo. Levi diz que os pesadelos são frequentes e diz com as suas palavras: quando o pesadelo mesmo ou incômodo nos despertam, tentamos em vão decifrar seus elementos, rechaçá-los um por um fora da nossa percepção atual, para defender nosso sono da sua intromissão. A certa altura do livro, o autor convida o leitor a refletir sobre o significado que tinha para eles, prisioneiros do campo, as palavras bem e mal, certo e errado, e diz que cada um julgue com base no que foi narrado no livro, o quanto da moral comum poderia sobreviver dentro do campo de concentração. Primo Levi fala: não é um homem que, perdida toda a reserva, compartilha a cama com um cadáver. Quem esperou que seu vizinho acabasse de morrer para tirar-lhe um pedaço de pão está mais longe, embora sem culpa, do modelo de homem pensante do que o pigmeu mais primitivo ou o sádico mais atroz. Primo Levi se questiona se convém que de todas essas crueldades se guarde alguma memória. Ele responde que sim, porque nenhuma experiência humana é vazia de conteúdo. Todas merecem ser examinadas, que daquelas atrocidades se podiam extrair valores fundamentais, ainda que nem sempre positivos. Muito possivelmente, por isso, resolveu-se fazer esse testemunho através dessa obra, onde descreve muitas vezes de forma tão sensível e humana acontecimentos tão bárbaros. Como os prisioneiros eram obrigados a trabalhos forçados, cada momento de descanso era gozado ao máximo. Por exemplo, quando a tarefa era buscar um panelão de sopa que pesaria muito mesmo com a ajuda de um outro companheiro, o tempo de ir buscar esse panelão, mesmo que curto, era festejado porque era um momento de trégua. Ele fala das seleções que se constituíam na escolha
dos que iriam para a câmara de gás. Geralmente eram escolhidos os mais fracos ou os mais doentes. Então, diante da desumanidade experimentada, lembrava que sempre havia a qualquer momento a cerca elétrica para se encostar ou um trem para se jogar embaixo, mas alguma força interior o demovia dessa ideia. Primo Levi lembra no livro a presença de Lourenço, um trabalhador externo, um homem que o ajudou a ver o outro lado de toda essa barbárie. Escreve assim esse personagem: Lourenço era um homem. Sua humanidade era pura, incontaminada. Ele estava fora desse mundo de negação. Graças a Lourenço, não esqueci que eu também era um homem. Com sua forte percepção, não só da psicologia dos prisioneiros, mas também dos administradores e dos trabalhadores alemães livres, quando a derrota se aproximava, Primo Levi observa: esbravejavam os trabalhadores externos alemães, no furor de homem seguro de si que acorda de um longo sonho de domínio e vê a sua ruína e não consegue compreendê-la. Dentro do campo, Primo Levi havia participado de uma seleção para trabalhar no laboratório e, quando já havia perdido as esperanças de ser escolhido, foi chamado para atuar como químico, que era, na verdade, a sua formação. Quando as tropas aliadas estavam próximas e tudo indicava o fim da guerra, Primo Levi fica surpreso que os alemães se comportavam como se nada tivesse acontecendo e usa a seguinte metáfora para explicar esse fenômeno: ao ser ferido um homem já agonizante, a ferida iniciará seu processo de cicatrização, ainda que o corpo inteiro morra amanhã. No dia 27 de janeiro de 1945, os russos chegam a Auschwitz e libertam os prisioneiros. Já no fim do livro, Primo Levi reflete: uma parte de nossa existência está na alma de quem se aproxima de nós. Por isso, não é humana a experiência de quem viveu dias nos quais o homem foi apenas uma coisa ante os olhos de outro homem.